Vida no Espírito. Amor incondicional. Comunidade saudável. Missão atrativa. Sala 57. Estamos em movimento. Pastor Flávio, meu filho, vem aqui, amadinho. Tudo bem? Bom dia, Sala 57, bom dia, meu amigo pastor Wagner, uma alegria estarmos juntos outra vez. A alegria é toda E, nossa. É a primeira vez que nós falamos publicamente depois do falecimento da sua mãezinha. Estivemos orando por você, sempre pela sua família. O homem de fé e esperança está acomodando essa dor na esperança de que Jesus volte logo, porque mamãe descansou no Senhor, certo? amém, sou no Senhor. Essa é a certeza e essa é a bendita esperança, né? De ver Jesus voltar e ver nossos queridos acordarem, né? Eu quero convidar você a abrir a Bíblia no livro de 1 João, no capítulo 2, no verso 28. 1 João 2, 28 é o texto base para a nossa reflexão nesta manhã, que na minha versão, revista e atualizada, segunda edição, diz assim: Filhinhos, eu gosto demais da linguagem de João, né? Filhinhos, agora, pois, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados na sua vinda. Filhinhos, permanecei nele. Nós vivemos em um mundo cheio de frustrações, de decepções, né? O falecimento da minha mãe é um desses dias, no caso, para a minha família, né? Um dia de frustrações. Minha mãe estava com a dor no pé, levamos no hospital, levamos na UPA, e lá foi detectado que ela tinha, além da dor no pé, tinha uma pneumonia, foi feita a regulação, foi para o hospital, e foi se agravando, e pegou todo mundo de surpresa, quando chegou a notícia de que ela havia descansado, né? Apesar, né, da esperança, como eu disse aqui, né, não houve desespero, né? Não houve desespero em nossa família, havia muita esperança, mas a dor, né, a frustração, a gente esperava vê-la voltando para casa, sem dor no pé, sem reclamar da dor no pé. Mas o que recebemos foi o corpo dela sem vida. Então, a frustração, a decepção faz parte desse nosso mundo que está agonizando, né? Cada dia mais. Eu li sobre uma história de um homem chamado Sparfor. Ele era um advogado cristão, um empresário bem-sucedido, lá no século XIX, em 1871, em um incêndio, ele perdeu boa parte da sua fortuna. Perdeu quase tudo, né? Em 1871. Em 73, 2 anos depois, ele enviou a sua esposa Ana e suas 4 filhas em uma viagem, né? Uma viagem para a Europa, enquanto ele resolvia algumas coisas do seu trabalho. Mas a verdade é que o navio em que elas estavam colidiu com outro, e o que ele recebeu foi um telegrama da sua esposa, a única sobrevivente, que dizia: salva sozinha. Foi uma situação
devastadora para ele. E ele embarcou imediatamente e, e no meio da viagem, né, o capitão o chamou, ele queria pegar sua esposa, encontrar sua esposa. Aí, quando ia passando, o capitão o chamou na cabine e apontou para ele e disse: foi ali, ó, naquele local que o navio e suas filhas naufragou. Foi naquele momento de dor, de tristeza, de muita lágrima, que ele escreveu a letra do hino 197 do Inário Adventista, novo Inário Adventista, né? Que diz: se paz a mais doce eu puder desfrutar, se a dor mais forte sofrer, ou seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus hei de estar. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Havia dor, frustração, mas havia ali a certeza, a esperança, o conforto que advém de andar com Ele, de estar com Ele, de permanecer com Ele. Hoje nós queremos falar aqui de alguns desaponta, desapontamentos ocorridos na história, registrado na história do povo de Deus. E queremos ver como podemos evitar o maior deles, o maior desses desapontamentos. É necessário que ainda profetizes é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Esse versículo aqui marca o momento do surgimento do movimento profético que chamamos hoje de Igreja Adventista, que surgiu de um desapontamento. Século XIX, um movimento liderado por William Miller se tornou um movimento poderoso nos Estados Unidos. Miller era um pregador batista, estudou as profecias, especialmente no livro de Daniel, e concluiu que Jesus voltaria por volta de 1844. Entre os seus seguidores e aqueles pregadores que o acompanhavam, chegou-se à conclusão que seria no dia 22 de outubro de 1844. Cerca de 300 pastores se uniram ao movimento, 15 mil sermões aproximadamente foram pregados, e o resultado disso foram 50 mil pessoas, também aproximadamente, que se uniram ao movimento e esperavam Jesus voltar. Grandes expectativas. Mas o dia 22 de outubro chegou e Jesus não veio. As expectativas foram gigantescas, mas a decepção foi trágica. Carlos Fitt, ou Charles Fitt, um dos pregadores, dos pastores, ele morreu uma semana antes, fez um batismo nas águas geladas, lá da sua cidade, e contraiu pneumonia e veio a falecer uma semana antes do dia 22 de outubro, dia 15, aproximadamente. No dia do sepultamento, as crianças choravam, seus dois filhinhos choravam, pequenos, e a viúva Fitt dizia: filhinho, não chore, porque daqui a uma semana o papai vai voltar. Nós vamos ver o papai de novo. Jesus vai voltar e vai ressuscitar. No dia 22 de outubro, uma semana depois, os filhinhos perguntavam para a viúva Fitt: por que papai não veio? Terrível decepção, tristeza. Ellen White, que era apenas uma jovem de 17 anos, ela disse que aqueles dias que antecederam o dia 22 de outubro de 1844, foram os dias mais felizes da minha vida. A expectativa era gigantesca, mas foi terrível a decepção. Por que houve esse desapontamento? Qual foi a razão do desapontamento?
A razão é que a data estava correta, mas o evento estava errado. Em 1844, no dia 22 de outubro, não marcava o dia da volta de Jesus como eles pensavam, como eles calculavam, e sim uma modificação no ministério de Cristo, que, ministrando por nós no santuário celestial, a partir daquela data passaria do lugar santo, conforme o ritual do santuário, do lugar santo para o lugar santíssimo, inaugurando uma nova fase do seu ministério celestial, como nosso sacerdote e agora como nosso sumo sacerdote. Então, a razão do desapontamento em 1844, data certa, evento errado. Esse não foi, porém, o primeiro grande desapontamento. Esse foi apenas o segundo desapontamento. O primeiro, eu quero ver com vocês, é no livro de Lucas, no capítulo 24. Lucas 24, no versículo 18. Vamos ler o versículo 13 primeiro, né? Lucas 24, 13. Naquele mesmo dia, dois dos discípulos, estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aí o 18 agora. Porém, chamado Cleopas, ou Cleopas, respondeu dizendo: És o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Eles iam no caminho, Jesus aparece entre eles, faz perguntas. Você é o único que não sabe o que aconteceu. Verso 18. Ele, Jesus, lhes perguntou quais. E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão perfeito, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Aí o verso 21, que está o centro, né, desse texto. Ele diz: ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isto, é já este o terceiro dia, desde que tais coisas sucederam. Ou seja, ele já está morto já. Esse é o terceiro dia. Nós esperávamos. A inspiração, irmãos, registra aqui nessa conversa ali o tamanho da dor, da decepção dos discípulos com a morte de Jesus. Esses dois discípulos no caminho de Emaús são apenas parcos exemplos da dor que tomou conta daqueles discípulos que seguiam Jesus, que contemplaram, viram os seus milagres, milagres poderosíssimos de ressurreição de mortos, de um morto ressuscitado há 4 dias, de multiplicação de pães para alimentar uma grande multidão, com bem mais do que 5.000 homens. Recepção de pessoas que tiveram a oportunidade de escutar os seus ensinos, de ter a oportunidade de lhes ouvir falar o coração. Pessoas que assistiram à entrada triunfal, quando diziam: Hosana, o que vem em nome do Senhor. A expressão Hosana significa literalmente salva-nos, Senhor. Eles reconheciam Jesus entrando em Jerusalém como o Messias, né? O que vem em nome do Senhor, filho de Davi. Salva-nos, Senhor. Hosana. Mas grandes foram as expectativas a respeito de Jesus, especialmente nesse dia da entrada triunfal.
mas terrível foi a decepção ao vê-lo pendurado na cruz. Não estavam preparados para isso. Esse foi o grande e mais terrível desapontamento na história. O grande Messias, o filho de Davi, pendurado na cruz, dizendo: está consumado, e entregando a sua vida. Por que houve esse desapontamento? A pessoa era certa, era ele mesmo. Jesus era de fato o Messias. Não houve erro nisso. Estava errado na concepção deles, era a missão do Messias. No primeiro que nós avaliamos aqui, que eu digo que é o segundo desapontamento, a data estava certa, mas o evento estava errado. E agora, na segunda coisa, que é o segundo desapontamento que avaliamos, que é o primeiro grande desapontamento, é, é, a pessoa estava certa, mas a sua missão estava errada. Esperamos Jesus, um reino terrestre, né? Um libertador, alguém que ia puxar a espada de Davi, que ia libertar o povo da opressão, Israel da opressão. Mas a sua expectativa não se cumpriu. Naquele momento não se cumpriu. Hum. Mas a pergunta que fazemos agora, e começamos a adentrar aqui o cerne da mensagem desta manhã, é a inspiração, assim como está revelado na inspiração, dois grandes apontamentos. A inspiração mostra que existe um terceiro desapontamento que nos aguarda, que nos espera. Haverá um terceiro desapontamento? Pode ser que rapidamente nós possamos responder, né? Não, não haverá. Tudo está cumprido. Mas, infelizmente, irmãos, eu temo que haverá sim um desapontamento. Um terceiro desapontamento, e esse talvez seja o mais terrível de todos, né? E nós encontramos em Mateus capítulo 7. E ao citar Mateus capítulo 7, alguns já conseguem vislumbrar sobre o que irei falar. Ao ler Mateus 7, onde é que está concentrado esse grande desapontamento. Mateus 7, verso 21. Está no final do Sermão da Montanha, do Sermão Profético. Ou, não do Sermão Profético, né? Do Sermão da Montanha, né? Mateus 7, 21. São as palavras de Jesus. É ele falando aqui, né? Ele diz: nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? Em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? E o verso 23, extremamente dolorida essa expressão, né? Essa sentença aqui. Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Aqui está, irmãos, o maior de todos os desapontamentos. Esse aqui. Pessoas envolvidas na obra e com a obra. Pessoas pregando, pessoas curando, pessoas fazendo maravilhas, pessoas envolvidas, pessoas batizando, pessoas crescendo, instituições crescendo,
se tornando suntuosas, se tornando ricas. A atividade religiosa é efervescente. Pastores academicamente muito preparados, famosos, quem sabe avançando em várias áreas na internet. Porém, apesar de todo o envolvimento e de todas as realizações, observe que com quem Jesus está se referindo aqui, aos quais Jesus está se referindo, diz: Senhor, em teu nome nós fizemos tanta coisa. Muitos vão dizer: é, Senhor, nós tivemos fazendo tanta coisa. A resposta de Jesus, Jesus não diz: é mentira, vocês estavam fingindo. Não, não estavam fingindo, estavam trabalhando. Jesus não os repreende pelo trabalho que estavam fazendo. É verdade, estavam envolvidos, mas o que eles ouviram foi: nunca vos conheci, nunca vos conheci. O que faltou naquele momento, o que falta nessa experiência, o que faltará, já que Jesus disse que isso acontecerá naquele dia. O que falta? Falta intimidade, falta relacionamento que leva à submissão, ao senhorio de Cristo. Você está envolvido em muita coisa, mas eu nem sei quem você é. A gente não se conhece, a gente não tem relacionamento, a gente não tem intimidade, eu não sei quem você é. Lembra muito a parábola que Jesus conta das 10 virgens, né? Quando chega no final, Jesus diz que as mulheres, as imprudentes, as nécias, saem para comprar o azeite. Quando volta, as outras já entraram para a festa, a porta está fechada, elas batem na porta. E Senhor, nós estamos aqui. Nós viemos para a festa, veja a nossa roupa, olha a nossa lâmpada, está acesa aqui. Nós estamos preparadas, nós estamos há muito tempo esperando esse momento. Mas o noivo vai abrir a porta, vai olhar para elas e vai dizer: eu não vos conheço. Observe, irmãos, que naquele último dia o que vai contar é se nós temos ou não amizade com Jesus. É isso que conta. Não são as coisas que nós fazemos para Ele. Não importa quantas almas levamos ao céu. O que importa é se nós o conhecemos ou não. O último grande desapontamento, o mais terrível deles, é caracterizado por intensa atividade religiosa. Extremamente envolvido em atividade religiosa. Haverá uma igreja, quando eu digo uma igreja, pessoas, um grupo de pessoas, cristãos, extremamente envolvidos em fazer, em trabalhar, em pregar, em crescer, envolvidos, porém dissociados do conhecimento experiencial, do conhecimento pessoal da pessoa de Jesus Cristo, que nos advém de um relacionamento íntimo com a pessoa do Espírito Santo. Torna o nosso relacionamento com Deus, com Jesus, mais íntimo. Paulo diz que é quando recebemos o dom do Espírito Santo que somos cheios da plenitude de Deus. E Paulo diz que o Pai, através do Espírito Santo, o Pai e o Filho também vêm viver, não somente o Espírito Santo, né? Mas o Espírito Santo, o Pai e o Filho vêm habitar no coração do crente.
somos cheios da plenitude de Deus, diz Paulo. Sem esse conhecimento, essa amizade, esse relacionamento com Jesus Cristo através do Espírito Santo, irmãos, haverá decepção, haverá frustração. O segundo, o terceiro, o último grande desapontamento é caracterizado pelo fazer, ao invés de ser. Primeiro desapontamento que vimos aqui, em 1844, a data estava certa, o evento estava errado. O desapontamento com a cruz de Cristo. A pessoa estava certa, a pessoa era aquela mesmo, mas a sua missão foi mal compreendida. A missão na cabeça dele estava errada. E o terceiro grande desapontamento, caracterizado pelo fazer ao invés de ser ou ter. É o verbo to be no inglês, né? Ser ou e estar, né? É caracterizado por intensa atividade religiosa. A pergunta a ser feita não é apenas: você aceitou a Jesus Cristo como teu Salvador? Essa é uma pergunta importantíssima, né? Que fazemos, nós pastores, fazemos em toda a cerimônia de batismo, no voto de batismo. A pergunta é: você aceitou a Jesus Cristo como teu Salvador pessoal? Mas não é apenas esta pergunta a ser feita. A pergunta deve ser completa. Mas você também o aceitou como o Senhor da tua vida? Esse relacionamento com o Espírito Santo diário tem mudado a sua vida, os seus objetivos, os seus alvos, tem mudado os seus hábitos, a sua linguagem, a sua maneira de vestir, a sua maneira de comer. O seu relacionamento com Jesus é de tal maneira que você é de fato uma nova criatura, que as pessoas olham e parecem não te reconhecer. Você continua a mesma, o mesmo. Nasceu assim, cresceu assim e vai ser sempre assim. Chamada síndrome de Gabriela. O relacionamento com Jesus tem mudado, irmãos, nossa vida. O que tem crescido é nossa relação com Deus. Os que têm crescido em sua relação com Jesus Cristo, através da comunhão diária com o Espírito Santo, tem amizade com Ele e tem o seu coração preenchido de esperança, uma esperança que beira a certeza. Não é uma esperança vazia, pode ser que aconteça. Quiçá Jesus pode voltar. Não é uma esperança que é uma certeza. Por isso que Paulo a chama de a bendita esperança da manifestação do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. É assim que Paulo se refere à esperança para os verdadeiros amigos de Jesus, aqueles que de fato andam com Ele, que o conhecem, que são conhecidos por Ele. Para esses, não há o que temer. Para esses, não haverá o desapontamento 3. Não haverá um terceiro desapontamento. Daí o nosso texto inicial. Eu quero ler mais uma vez. O texto inicial, 1 João, capítulo 2, verso 28. Filhinhos, agora, pois, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados na sua vinda. É nos dito pela palavra do Senhor que haverá 2 grupos distintos quando o Senhor voltar. Haverá aqueles que não o conhecem, embora fazem coisas com ele.
como aqueles homens que ajudaram, provavelmente, Noé na construção da arca. Fizeram coisas, mas não entraram na arca. Então, irmãos, esse grupo é descrito no Apocalipse como aqueles que vão dizer, né? Os grandes, os poderosos, Apocalipse 6, dirão aos montes, cair sobre nós, esconder-nos do rosto daquele que não consegue nem olhar no rosto de Jesus. E um segundo grupo que dirá, né? Naquele dia se dirá, eis, é o nosso Deus que nós aguardávamos e ele nos salvará na sua salvação. Exultaremos e nos alegraremos. Quero encerrar aqui meu tempo aqui, que eu determinei aqui. Já foi, eu quero encerrar. Jesus já proveu tudo, irmãos. Nós sabemos disso. Quantas vezes nós repetimos isso, né? Sim, ele proveu tudo, ele proveu o perdão, ele mostrou e proveu o caminho, ele disse, eu sou o caminho, ele proveu a verdade, eu sou o caminho, eu sou a verdade, ele proveu a vida, eu sou a vida. Ele disse, não vou deixar vocês órfãos, eu vou deixar Consolador, ele vai estar com vocês todos os dias, e eu, através dele, estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos, não está só. Ele proveu tudo. E o versículo de hoje, o versículo principal desta manhã, nos conclama, o chamado é claro, agora, pois, permanecer nele, é o que precisamos fazer. Porque quando permanecemos nele, ele nos leva a fazer as obras que devem ser feitas. Quando permanecemos nele, nós fazemos obras verdadeiras. Não apresentamos frutos plásticos, que muitas vezes são resultado do nosso orgulho pessoal. São frutos verdadeiros de uma vida santa, de almas rendidas a Deus. É o que Davi fala no Salmo 51. Senhor, restitui-me a alegria da tua salvação. Então falarei para os outros dos teus caminhos, do teu amor, da tua bondade, e os pecadores se converterão a ti. É quando temos ligação com Ele, intimidade com Ele, quando o conhecemos, quando permanecemos com Ele e nele. Irmãos, permanecer em Jesus não é fácil. Nunca foi fácil. Existe muita coisa que fica buscando a nossa atenção, atrai nossa atenção. Nunca foi fácil, mas é possível. Deus nos chama hoje, o Espírito Santo nos chama a uma decisão, não apenas crer em Jesus, não apenas estar todos os dias em que a sala 57 se abre. Isso é importante, mas não é somente isso. Não é crer em Jesus, apenas é viver com Ele, é permanecer nele, é permitir que Ele realize a sua obra magnífica em nós. Esse é o chamado. É não apenas esperar o céu, mas desfrutar da comunhão com o céu agora. Deus nos chama a ser amigo ou amigos e amigas íntimos de Jesus hoje. Se nós hoje formos amigos íntimos de Jesus, se você hoje for amigo, amiga íntima de Jesus, você jamais será decepcionado. O terceiro desapontamento não é para nós. Gostaria você, nesta manhã, dizer para o Senhor, Senhor, ensina-me a te amar. Espírito Santo, ensina-me a te conhecer, a andar contigo. Me ensina
a ouvir a tua voz, a reconhecer a tua voz, reconhecer o teu toque. Quando o Senhor nos chama a atenção para nos guiar, para nos dirigir, gostaria de você nesta manhã e dizer ao Senhor: Senhor, eu quero te amar. Eu estou vendo várias mãos levantadas. Eu também quero. Eu quero entregar meu coração a Jesus nesta manhã hoje. Quero permitir que a obra que o Espírito Santo está realizando nesse momento em meu coração aqui, no seu coração também, se torne uma realidade, que a minha entrega, eu desejo que a tua entrega seja real. Então vamos orar nesse instante. Querido Pai de amor, de misericórdia, de infinita graça, Espírito Santo de Deus, nosso amigo, nosso consolador, obrigado pelo encontro desta manhã. Obrigado porque desde cedo o Senhor tem falado aos nossos ouvidos aqui nesta manhã. Talvez até mesmo antes de entrarmos aqui, o Senhor tem sussurrado aos nossos ouvidos, dizendo para nós: perceba que eu estou aqui. Me dê uma oportunidade. Abra o teu coração para mim. Hoje a tua palavra nos diz, ao mostrar vários desapontamentos ocorridos na trajetória humana, na história do mundo e do pecado, e apresenta também o último, mais devastador de todos os apontamentos, daqueles que em sua vida estiveram próximos de Jesus, pregaram talvez o Evangelho, viveram como aqueles que andam com Jesus, eram cristãos, professos, realizaram muitas coisas para Deus, mas não aproveitaram as oportunidades para estreitar a sua relação contigo. Não queremos fazer parte desse grupo, Senhor. Por isso entregamos o coração a Ti mais uma vez. Queremos ser inundados pelo Teu amor. Que o Espírito Santo de Deus entre em meu coração, em nosso coração, nesta hora, e nos revista de toda a plenitude de Deus. Possamos aprender a andar com o Senhor aqui, para que naquele grande dia, quando o Senhor voltar, possamos abrir os braços para poder te abraçar. São as bênçãos que rogamos e já agradecemos. Em o nome de Jesus, amém e amém. Vida no Espírito. Amor incondicional. Comunidade saudável. Missão atrativa. Sala 57. Estamos em movimento.